Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Enzo Dias muito próximo de ser anunciado pelo São Paulo. E o lateral esquerdo Wendel deve fechar hoje, o pré-contrato com o Tricolor. O São Paulo também tenta fechar a contratação do lateral direito Natanael, do Curitiba. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falar sobre o São Paulo, que já estabeleceu uma data para a chegada de Enzo Dias, o segundo reforço tricolor para 2025. Entre River e São Paulo já há um acordo há vários dias. No sábado a coisa deu uma bela avançada com o Enzo Dias. O tricolor melhorou sua proposta salarial. O Enzo também topou baixar um pouquinho da pedida de 450 mil e ele é aguardado para essa segunda ou terça-feira. Tudo para que na quarta-feira esteja ao lado da delegação do São Paulo rumo aos Estados Unidos, onde vai acontecer a pré-temporada tricolor. São Paulo que vai fazer amistosos por lá no estado de Orlando, disputando a Florida Cup. Importante contar que o Galopo já até se apresentou ao River Plate numa negociação casada de empréstimo. Se o Galopo estabelecer ou alcançar algumas metas estabelecidas, aí sim o River Plate é obrigado a comprá-lo. Situação parecida à do Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos de idade, que só atuou no futebol argentino. Temporada de 24 com 35 jogos e 2 assistências, temporada de 23 com 42 jogos, 1 gol e 5 assistências. Não joga desde 6 de novembro por causa de uma cirurgia causada após lesão muscular. Só para explicar um pouquinho da situação do Wendel, São Paulo nessa segunda-feira vai assinar um pré-contrato com o lateral esquerdo. Ele tem contrato com o Porto até 6 de junho de 2025, ou seja, a partir dessa segunda-feira ele já pode assinar o pré-contrato. O Tricolor pretende utilizar desse recurso para pressionar o Porto a liberá-lo. Se não puder, o Enzo Dias vai jogando até a metade do ano e o Wendel se torna reforço na metade da temporada. Só para complementar o noticiário do Tricolor, Natanael, lateral direito de 22 anos de idade, que interessa ao São Paulo, segue avançando. O atleta já deixou bem claro que não vai renovar o contrato com o Curitiba. Dessa maneira o Coxa tem a obrigação de negociá-lo agora para não perder o jogador de graça. O pessoal do Curitiba não gostou da postura dos representantes do jogador e decidiu afastá-lo da pré-temporada. Saideira sobre o São Paulo, o Rian Francisco marcou 2 gols na vitória do São Paulo na estreia da Copinha, vitória por 2-0 contra o Serra Branca, e o que mais chama atenção são os números do atacante formado em Cotia. 82 gols em 90 jogos em partidas oficiais pelo Tricolor. A diretoria tricolor vai precisar ser criativa e econômica no planejamento, pois a dívida do clube disparou. Subiu para 886 milhões de reais, após um déficit de 191 milhões entre janeiro e setembro. A prioridade é essa equalização financeira para que em 4 anos e meio a gente consiga, com vários superávites, diminuir a nossa dívida. Ciente que precisa se reforçar e com alerta ligado para o novo ano. O São Paulo ativa aí no mercado, uma movimentação certeira e, digamos assim, um pouco modesta também. A que mais chamou a atenção certamente é a do Oscar, e o Lucas Moura teve um papel muito importante na volta desse jogador ao São Paulo. Os dois jogaram juntos nas categorias de base do Tricolor e o camisa 7, Ju, foi um dos responsáveis por transmitir ao amigo como funciona o dia a dia do CT e outros pontos importantes na relação com o clube. E até assistindo a matéria aqui, estava voltando a refletir sobre essa contratação, porque o São Paulo tem essa movimentação no mercado, sabe exatamente o que quer. Quer um meia, precisa urgentemente de laterais, a gente já vai falar sobre eles. Agora sobre o Oscar, são 7 anos no futebol chinês. Uma liga que, se você aí de casa acompanha, já manda pra gente na hashtag Show do Esporte e conta o que tá rolando lá, porque é uma liga que não tá entre as principais do planeta bola. O Oscar tem os melhores números em 2024 da sua carreira. Até recuperei aqui pra gente, são 11 gols e 29 assistências no futebol chinês. Como ele vai reagir a uma quantidade muito maior de jogos aqui no futebol brasileiro? Certamente o scout tricolor estava de olho nesse jogador para poder trazê-lo de volta depois de 15 anos ao São Paulo, e eu tô curiosa para saber como ele vai funcionar nesse time. De repente jogando junto com o Luciano, é uma posição, não é, Ju, que ficou muito carente, essa de meio-campista do São Paulo.
principalmente depois da passagem dramática, da passagem decepcionante de Rames Rodrigues. Que eu até falava em off aqui com você, falava, gente, por que ele não jogou no São Paulo? Mas já estou entendendo. Olha, o Oscar com certeza é um grande nome para o São Paulo e vai matar ali para o torcedor são paulino, né, que não conseguiu vê-los juntos no time principal, essa vontade. O Oscar saiu muito jovem, no meio daquela confusão, e agora volta com o Lucas Moura para refazer essa parceria na equipe. Eu acho que ele vai render muito no São Paulo, é um grande jogador, muito técnico, né? Você falou em lateral, né, Gabi? E olha só, o São Paulo informou ao Porto que vai assinar um pré-contrato com o lateral esquerdo Wendel, que tem vínculo com o clube português até junho deste ano. O tricolor tenta convencer o Porto a liberar o jogador de imediato e sem qualquer custo. Só que o Fluminense também tem interesse em Wendel, mas o jogador demonstra vontade de jogar no Morumbi. Essa história está se tornando aí um imbróglio, porque agora o Porto estuda a possibilidade de acionar o São Paulo na justiça, porque acha que o São Paulo aliciou o Wendel antes do momento previsto. O São Paulo, em sua defesa, já adiantou ali, não, nada disso. Eu estou conversando e o pré-contrato só vai ser assinado no dia 6, que é aquela data que seria, né, a possível da assinatura do pré-contrato. O jogador estaria liberado a partir de junho e, se ele assinar de fato esse pré-contrato com o São Paulo, ele vai sair sem o Porto receber nada. E a informação é que o Fluminense quer adiantar alguma coisa para o Porto. E por isso o clube português está aí nessa novela, tentando entrar em um acordo, mas o São Paulo quer o jogador antes do prazo e ainda sem pagar, vai ficar difícil. Né? Então, que bom que você trouxe esses bastidores pra gente, porque estava até de olho para entender um pouco melhor como é que tá o campeonato português e por que talvez o Porto estivesse fazendo um pouco desse jogo duro para liberar o jogador. Acontece que o Sporting, o Porto e o Benfica são 3 dos principais times ali de Portugal, estão na disputa do título nacional. Ainda assim, o Wendel não é um jogador protagonista, ele não é titular, ele tem sido escanteado. Por isso, o desejo do jogador de deixar a Europa e voltar para o Brasil. Agora, será que o tricolor das Laranjeiras pode chegar incomodando essa negociação são paulina que está acontecendo, né? Que tem se desenrolado desde o começo do fim da temporada. A gente tem falado sobre essa posição que é de fato carente no São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, nesse vídeo eu quero comentar sobre o Enzo Dias, que para muitos já é o reforço do São Paulo. O Melo falou ainda na noite de ontem sobre a contratação do Dias pelo São Paulo. Muitos sustentam que o jogador ainda não aceitou, afinal de contas o jogador vai ter que desembarcar no Brasil para assinar o contrato com o São Paulo, e que o staff do jogador ainda não teria aceitado as condições, né? Mas já há um acerto entre o River e o São Paulo. A viagem do jogador tem cara de viagem para acerto, né? Se é que de fato já não fechou, tá? Porque o São Paulo não esperou necessariamente para receber o jogador aqui para começar a melhorar as possibilidades dessa contratação, tá? Na minha opinião, o Dias é um reforço interessante. Não é fácil encontrar laterais hoje no mercado, tá? Laterais com essa capacidade de produzir jogo que tem o Dias, né? E eu posso falar para você com toda a tranquilidade de que o São Paulo finalmente, depois de muito tempo, né, vai ter um lateral esquerdo de verdade ali naquela posição. Porque sempre teve ali intérpretes, né, do papel de lateral, mas lateral mesmo, esquerdo, o São Paulo, né, ou tinha um Wellington corre-corre, ou tinha, enfim, este jogador sim. Bom, o Enzo Dias, ele tem 29 anos, né, 29 anos, e aí, assim, gente, é quase 28, né? Porque ele fez aniversário agora, né? Neste mês. Agora não, é mês passado. Ano 2024, né? Dezembro, né? Então ele tem 29 anos, jogador que tem uma condição física que sempre foi muito boa, a despeito de algumas lesões que ele andou tendo aí, né? O Enzo Dias é um jogador do Agropecuário, um time que vem fazendo muito investimento lá no futebol da Argentina, um time pequeno, né? Vem fazendo muito investimento, né? E tem aparecido alguns jogadores legais lá do Agropecuário, tá? Ele é da base do Agropecuário, depois foi para o time principal, até chegar ao Tacheres, né? De Córdoba, onde ele se destacou bastante, tá?
Depois ele foi para o River Plate e do River agora deverá chegar ao Morumbi para ser reforço do São Paulo, tá? O Enzo Dias é um jogador, curiosamente, aí tem um detalhe muito curioso sobre o Dias, que pouca gente sabe, né? Ele tem 1,67 m, né? Ou seja, ele é do time do qual eu faço parte, o time dos pequenos, né? 1,67 m apenas, né? Agora, você sabe qual é o detalhe importante disso daí? É que já na época do agropecuário, tá? É isso mesmo. Eu lembro como o agropecuário era um time que precisava sofrer ali quando chegou a série a Nacional B lá da Argentina, né? É o momento em que o Dias, né, já era um jogador muito importante. Na época do agropecuário, ele já praticava, sabe o que, gente? Ele jogava na zaga, meu amigo. Vários jogos ele jogava na zaga, e não somente pelo setor esquerdo como segundo zagueiro, mas pelo setor direito como primeiro zagueiro, com 1,67 m. O que isso significa, gente? Isso significa que o jogador, ele tem um tempo de bola que é brutal no jogo aéreo. Porque eu tô falando que o jogador jogava de zagueiro pelo 1,67 m num time pequeno. Procure no mundo um time pequeno que usa um zagueiro de 1,67 m, gente. Não tem. Você vai encontrar isso no Manchester United, por exemplo. Você vai encontrar e tal, porque se dá o luxo de ter um zagueiro pequeno, porque todos os outros são gigantes e tal. Ele jogou de zagueiro. Primeiro zagueiro, né? O chamado central. E também o chamado quarto zagueiro. O segundo zagueiro, tá? Ele pode fazer esse papel? Olha, não é recomendável. Acho que o São Paulo não tá contratando ele para isso, né? Tá contratando ele para ser o lateral esquerdo. E como lateral, por que é importante nós falarmos aqui que ele foi colocado como zagueiro em alguns momentos? Porque ele marca bem. Ele sabe fechar muito bem aquele corredor. É um lateral que faz o corredor muito bem. É um lateral completo. O que significa isso? Lateral que sabe fazer o corredor lateral ofensivo e sabe fazer também o corredor lateral defensivo. Ou seja, não é um Wellington Caicai que é um lateral pela metade. Ou ataca ou defende. No caso dele, dizem o mundo que ele sabia atacar, né? O mundo fala que o tal do Wellington, corre, ele sabia atacar, né? No setor direito, muitos alegam que a longevidade do Rafinha era em virtude de que, como lateral, ele sabia marcar. No que, de certa forma, eu até concordo um pouco, né? Mas também era um lateral pela metade, né? Claramente que no passado isso era pouco importante, hoje não. Hoje isso é determinante. O lateral tem que ser um lateral completo que saiba atacar e saiba defender também. O Enzo Dias sabe fazer esse papel aí de uma forma bem tranquila. Ele é um cara que fecha bem o corredor. Quando tá em linha, sabe o que tá fazendo ali, sabe fechar muito bem o setor, o corredor, sabe apoiar, né, também ali o zagueiro quando precisa, né? Então é um lateral que tem esse cacuete aí de ser um lateral defensivo com muita qualidade, tá? Tem uma antecipação muito boa, tem um bote muito interessante, tá? Chega sempre ali na jogada antes do que quase todos os atacantes, tá? Deixa eu dar aí para você aqui o 2024 do Dias, para você ter uma ideia. Em 35 jogos, ele jogou 30 como titulares, até perdeu a titularidade para o Acunha, né? 2 assistências, né? 21 chances criadas, com lateral é muita coisa, né? 121 cruzamentos, né? E aí ele tem 20% de acertos, que para mim tá bacana, tá? 20% já tá ok, né? Já é um número bom, daí para cima melhor ainda, mas 20% é ok, não é excelente, mas é um número bom, tá? 168 bolas recuperadas, né? Esse número no ano é muita coisa. Isso mostra como ele é bom defensivamente, tá? 100 desarmes, isso é brutal, gente. É muita coisa, gente. 100 desarmes é realmente muita coisa, tá? Porque aí você tá falando de por volta de 3 desarmes, um pouco mais por jogo, né? É bastante para um lateral que muitas vezes era tido como um jogador ofensivo, tá? 34 dribles, né, que ele sofreu, né? E acho que para cada drible que ele sofria, ele conseguia interceptar, impedir com que o atacante o driblasse pelo menos em 3 vezes mais do que esse número aí de 35 dribles sofridos, tá? Ou seja, é um jogador que tem números realmente muito acima da média, tá? Em teoria, pelo que o jogador é uma grande contratação. Se ela vai se configurar como um grande reforço, né, aí a gente precisa ver a adaptação, como é que vai ser e tal, mas em teoria
tudo indica que ele possa sim ser um grande reforço para o São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor está muito próximo de fechar a contratação do lateral esquerdo Enzo Dias. Na minha opinião, um ótimo reforço, até porque eu já falei alguns vídeos atrás, né, que se eu fosse o dirigente do Tricolor, eu tentaria trazer 2 laterais esquerdos, porque o Ayrton já foi embora, né, o Jamal Lewis também não joga mais pelo São Paulo, e no momento o Tricolor tem apenas o jovem Patrick, que não passa muita confiança, né, galera? Então, com a possível chegada do Enzo Dias e do Wendel, né, que o São Paulo tenta fechar um pré-contrato hoje com o Wendel, e se o Porto não liberar, né, para ele chegar já em janeiro, deve chegar no meio do ano. Então, o São Paulo, durante a temporada, ele deve ter 2 bons laterais esquerdos. Na lateral direita, né, com a saída do Rafinha e com a possível saída do Moreira, né, se ele for para o Porto para a vinda do Wendel, o São Paulo busca um nome no mercado, né? A bola da vez é o lateral direito do Coritiba, Natanael, de 22 anos. Eu acho que mesmo se o Moreira não sair, né, pessoal, o São Paulo poderia buscar outro lateral direito. Eu acho o Moreira um bom jogador, mas que vive muito lesionado. Ele faz 2 jogos, né? Depois fica 2 meses fora. Então o Tricolor tem sim, né, que tentar trazer outro lateral direito. E com a possível chegada então desses 2 laterais esquerdos, de um lateral direito, e com a confirmação do Oscar, né, que já foi confirmado o reforço do São Paulo, o Tricolor tenta fechar, né, pessoal, essa janela de transferência apenas com esses nomes. Até porque o clube passa por dificuldades financeiras, né, galera? E com esse fundo de investimento, o São Paulo não vai poder investir muito esse ano. O Zubeldia também queria outro centroavante, que eu acho difícil, né? Até porque o Tricolor já tem um Caleri, tem um André Silva, tem o Rian Francisco que tá voando, né, galera? Ele na base, que deve subir para o profissional em breve. E pelas pontas também, né? O Zubeldia buscava outro nome, mas mesmo com a saída do Ayrton Rato, eu não acho que o São Paulo vai trazer. Até porque o Tricolor já tem o Lucas Moura, tem o Ferreirinha, tem o Eric, tem o Henrique Carmo, tem o William Gomes nessa posição. Vários torcedores e alguns jornalistas criticaram, né, a saída do Ayrton Rato, mas eu não acho tão ruim, galera. Até porque o São Paulo precisa aliviar sua folha de pagamento e com a saída do Rato, né, abre brecha aí para jovens jogadores como o William Gomes, o Henrique Carmo, ter mais oportunidades, né, com o Zubeldia. Eu espero que o Zubeldia não utilize, continue com o Luciano no meio, né, pessoal? Eu já vi alguns comentaristas falando que ele pode usar o quarteto com Luciano, Oscar, Lucas e Caleri. Eu não concordo muito, eu acho que ele poderia utilizar os jovens, né, como o William Gomes de um lado, do outro Ferreirinha ou Lucas Moura, no meio o Oscar e na frente o Caleri. Mesmo terminando a temporada abaixo, né, eu acho o Caleri bem mais jogador que o André Silva e tem que ser titular, né, nesse time do São Paulo, na minha opinião. Então o São Paulo não deve fechar mais contratações, né, a não ser esses nomes para lateral direita e para lateral esquerda. O Tricolor também tenta fechar com o Ângelos Marenax, né, pessoal, empresário grego para a categoria de base. O investimento deve ser de mais de 600 milhões de reais. E o São Paulo deve ter a melhor base no futuro aí do Brasil, né, se isso se confirmar. Eu acho um bom negócio, pessoal. O contrato deve ter 10 anos, né, de duração. Nos primeiros anos, o São Paulo vai ter 75% da venda, né? E nos últimos anos, apenas 60%. Mas isso já acontece, né, pessoal? Com o Beraldo mesmo, segundo o Júlio Casares, o São Paulo ficou apenas com 60% do jogador. A diferença é que se o São Paulo vende 1, 2, 3 jogadores, deve triplicar, né, pessoal, nos próximos anos, se conseguir, né, fechar essa parceria. Então, na minha opinião, um ótimo negócio para o Tricolor. E o São Paulo pretende, né, pessoal, ter várias saídas do elenco esse ano para aliviar sua folha de pagamento em torno de 1,5 milhões de reais por mês. E com isso bater a meta no fim da temporada e fechar com um superávit, né, de mais de 44 milhões de reais. Vamos ver se isso se confirma, né? Até porque ano passado o São Paulo não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo, um dos maiores da sua história. Várias saídas, né, já estão confirmadas, como o Wellington Rato, o Nestor, Michel Araújo, o Jamal Lewis, o Galopo, né? O São Paulo também deve ter a saída do Jackson Mendes, do Orejuela, do Nicão. Então o São Paulo está fazendo uma limpa aí no elenco. Eu acho um bom negócio, né, pessoal? Até porque alguns jogadores como o Ayrton Rato, o Galopo, que na minha opinião é um bom jogador, poderia render muito no São Paulo, mas não tinha muitas oportunidades com o Zubeldia. E o São Paulo precisa, né, pessoal, recuperar um pouco do investimento que fez no Galopo, que foi a maior compra da história do São Paulo.
Então vamos ver, né, como é que o São Paulo se sai nessa temporada. E na minha opinião, né, se o São Paulo conseguir trazer esses jogadores, né, como Enzo Dias, o Oscar, que já se confirmou, né, o Wendel, e um lateral direito, o São Paulo tem sim um bom elenco, né, para disputar títulos esse ano. Claro que não tem um investimento como o da SAF, como do Botafogo, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Palmeiras e do Flamengo também, né, que investe bastante. Eu acho difícil, né, o São Paulo tentar fazer como o Flamengo fez no passado, investir pouco para quitar suas dívidas, porque eu acho que o momento do futebol brasileiro hoje é outro. Se o São Paulo fazer isso, corre sim, né, o risco de cair para a segunda divisão. Então o Tricolor pretende, né, com o Ângelo Marenax e com esse fundo de investimento, trilhar, né, pessoal, um jeito diferente de tentar quitar suas dívidas. Vamos ver se isso aí dá certo. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.